Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas, hoje com a segunda parte do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Na primeira parte nós vimos um pouco do problema do vampirismo, nós vimos um pouco das dificuldades que existem no processo de mediúnico, as dificuldades que existem nesse processo. E agora nós vamos, na segunda parte, falar sobre os capítulos que vão tratar de uma reencarnação. Bom, como eu sempre falo, esse nosso trabalho não elimina a leitura do livro. Cada lição que nós estamos lendo aqui, nós estamos fazendo questão de falar isso. O objetivo aqui é apenas ajudar aquele que estiver lendo o livro, ou for ler o livro, ou já leu, a entender melhor. Esse é o nosso objetivo. E nessa análise a gente vai colocando alguns conceitos espíritas. Então, o objetivo só facilitar. Então, no primeiro, o André Luiz desvenda aqui os segredos da reencarnação, revelando a tarefa dos espíritos missionários encarregados do processo de renascimento. 20 capítulos, 347 páginas, André Luiz, o autor, e o Chico, o médium psicógrafo. No capítulo 11, que nós vimos, capítulo 1 a 10, né? Capítulo 11, nesse capítulo o instrutor espiritual leva André Luiz a acompanhar no atendimento de uma viúva desdobrada pelo sono. Na sua casa, encontra espíritos desencarnados, familiares atraídos pelas vibrações pesadas e doentias dos encarnados. Então, nesse capítulo, vai se perceber o que acontece no núcleo familiar. O mundo espiritual dentro do núcleo familiar. Que nós podemos fazer da nossa casa um ambiente extremamente leve, agradável, e podemos deixar a nossa casa com uma vibração extremamente pesada. Às vezes a casa está limpinha, linda, maravilhosa, mas a energia daquela casa é extremamente densa, gerando uma infinidade de problemas. No capítulo 12, nesse capítulo é apresentado as providências do planejamento de reencarnações e os mapas dos futuros corpos físicos. É aqui que ele fala que a medicina do futuro ela levará em conta o psiquismo. Veja, esse livro foi escrito na década de 40, começo da década de 50. E, naquela época, ainda não se vinculava o psiquismo com os problemas orgânicos. E, naquela época, o espírito André Luiz já falava, olha, o desequilíbrio psíquico afeta o corpo físico. E ele está falando que no futuro a medicina vai levar em conta o psiquismo. Hoje já leva. Não como deveria, mas já temos profundos estudos, os médicos mais, assim, talvez os médicos mais conscientes, vão dizer aos seus pacientes mudanças mentais, mudanças de comportamento para ajudar na recuperação física. Então ele vai falar aqui, certamente levará em conta o psiquismo, identificando como responsável, se não por todas, mas pela maioria das patologias. No capítulo 13, sem dúvida o momento mais importante dessa obra, mostrando desde a fecundação, mostrando o perispírito e suas funções e tudo que envolve uma reencarnação. O capítulo 13, realmente ele é muito forte. Dentro das condições da década de 40, o André Luiz tenta passar para a gente o que acontece na preparação de uma reencarnação. No capítulo 14, cita os casais que não têm qualquer ligação com os filhos, pois agiram egoisticamente desde o presente e em vidas passadas. Aqueles casais que têm os filhos, mas têm, um empregado que cuide e toca a vida sem qualquer compromisso com os seus filhos. E aí ele vai falar que existem reencarnações que somente se completa mesmo, a encarnação acontece depois de uns 7 anos do parto. O espírito fica meio para lá, meio para cá,
e aos 7 anos é que a coisa se solidifica, que a encarnação acontece finalmente. No capítulo 15, capítulo com uma narração dramática, pois apresenta uma gravidez interrompida por não vigilância, aborto indireto. A mulher grávida buscava prazeres na noite e acabou perdendo seu filho devido a vampiros. Claro que ela tem responsabilidade sobre esse aborto, mas não da forma tradicional, mas ela tem. Ela responde por essa gravidez interrompida, porque não foi por um problema de doença, de acidente, mas foi porque ela buscava os seus prazeres na noite e isso acarretou esse problema. No capítulo 16, nesse capítulo é apresentado como ocorre o processo de psicofonia. Agora, o André Luiz vai a um local onde é mostrado para ele como é que acontece, o espírito envolve o médium e como que o espírito usa do aparelho, né, de todo o aparelho fonético para se expressar. E ele fala uma coisa, mostrando a dificuldade de uma médium dedicada que tem marido alcoólatra, mas a espiritualidade a ajuda no trabalho da noite. Então ela vai para o centro espírita, deixou em casa um marido problemático que só lhe causa dor de cabeça, mas ela tem um trabalho a cumprir como médium. E a espiritualidade ajuda ela profundamente. A espiritualidade ajuda todos nós, quando nos propomos não a ser médium, mas a fazer o bem. A fazer o bem para nós, para o próximo, para esse, para aquele outro, para aquele outro. E as dificuldades aparecem. As dificuldades sempre vão aparecer, mas a espiritualidade nos ajuda a encontrar caminhos e vencer as dificuldades. No capítulo 17, é apresentado que ao doutrinador, um espírito, o médium, acaba de... É apresentado que, ao doutrinar um espírito, o médium acaba se doutrinando. Isso é a mais pura verdade. Nós, num trabalho mediúnico, enquanto médium ali, não somos simplesmente o porta-voz do espírito, mas estamos aprendendo que tudo que é ensinado àquele espírito num processo de doutrinação, o médium também aprende. No capítulo 18, nesse capítulo explica-se que a obsessão e desobsessão, porque uma coisa é eu me deixar envolver por espíritos obsessores. Outro passo é eu me desligar disso. Então, o André Luiz vai trabalhar nesse capítulo detalhes sobre essa situação. Mostra a necessidade de cuidados por parte dos encarnados em não fazer diagnósticos apressados de cura. Porque uma obsessão simples, que a gente vai chamar de uma perturbação, um tratamento no centro espírita, uma mudança mental, uma mudança de atitudes na vida, tal, elimina. E perturbação todos nós temos, é muito comum, todos nós temos perturbação, a todo momento. Se a pessoa acabou de perder o emprego, ou tem alguém querido na família doente, ou a gente está doente, alguma coisinha provoca perturbação. Mas vai fazer um tratamento numa casa espírita, ou de repente procura um médico, faz lá um tratamento leve, muda a sua forma de enxergar a vida, faz, até brinco, né? Se for público feminino, passa a mão na bolsa, vai para o shopping, vai comprar aquele sapato que está em promoção, em 4 vezes o cartão, muda o ar e essa perturbação vai embora. Agora, quando a gente tem já uma obsessão mais profunda, não é assim tão simples. Quando entra no mundo da fascinação, que são aqueles médiums que se acham a melhor bolacha do pacote, que nós falamos numa outra reunião nossa aqui, aí é mais difícil ainda. Como é que você vai convencer um médium dizendo, não, cara, não é assim que a coisa acontece. Você está iludido. A vaidade, a prepotência sobe. E aí é uma obsessão mais difícil ainda de ser curada. E chega a pontos de que a cura dessas obsessões levam anos. Existe uma, que é a mais alta de todas, que chama-se subjugação, que o Allan Kardec coloca esse nome.
é quando o espírito subjuga mesmo a pessoa. A pessoa, ela tem atitudes, gestos, comportamentos totalmente fora da realidade. A maioria das vezes, essa pessoa é vista como doente mental. E ela não é um doente mental. Existe o doente mental, que por ter doente mental, pode ter uma obsessão. Existe o obsessor, ou obsediado, que por ser obsediado, pode até ter uma doença mental, ou pode gerar uma doença mental. Mas, efetivamente, o fato de estar obsediado não quer dizer que ele é um doente mental. Quando você pega o livro do Dr. Bezerra, A Loucura sob o Novo Prisma, ele vai falar muito sobre isso. Que nos hospitais psiquiátricos, grande parte dos que estão internados lá são médiums desequilibrados num processo de obsessão. Nesses casos, é muito difícil a cura. Não é impossível, mas leva muitos anos. Há casos, pessoal, que o espírito vai ficar a vida inteira, o espírito encarnado, o obsedado, vai ficar a vida inteira com aquele espírito obsessor ao lado dele. Não mais agindo de forma forte, mas vai estar obsediando. Mas por que isso? Porque esse que está obsediado, em outras encarnações, pisou na bola desse que o está obsediando. É a lei de causa e efeito em vigor. Ah, mas eu não lembro. Você não lembra agora. Mas quando desencarnar, vai lembrar tudo. Ah, pode ter certeza disso. E antes de encarnar, esse espírito obsessor, ele está com ódio. Por isso disse Jesus, perdoa. Então, eu fiz um mal para alguém. Esse alguém é evoluído, ele perdoou. Eu continuo com essa dor no meu peito de ter feito coisa errada. Vou corrigir, vou sofrer para corrigir. Agora, se eu fiz uma coisa para alguém e esse alguém ainda não aprendeu a perdoar, ele vai vir para cima para se vingar. E aí está feito a confusão. Eu tenho aí um processo de obsessão estruturado. No capítulo 19, quase no fim do livro, é narrado o encarnado renitente na invigilância que, após ser atendido 10 vezes com socorro de passe, será então deixado entregue a si mesmo, até que o mesmo tenha adotado uma nova resolução de vida. Quantos de nós isso não acontece? Muito. Aquele médium, ele está começando a trabalhar e ele faz uma coisa que não é muito legal. E aí os espíritos vão lá e dá passe, ajuda. E ele erra, ele faz de novo uma coisa que não é muito legal. Os espíritos vão lá e ajuda. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Chega uma hora e espírito, não, agora para. Agora nós vamos deixar você entregue à sua própria sorte. Claro que está sob vigilância. A hora que você acordar, a gente volta a trabalhar junto. Isso acontece, pessoal. Os espíritos não são nossos escravos. Eles não são alguém que a gente fala, vem cá, me ajuda, eles estão ajudando porque eles são bonzinhos. Isso não existe, pessoal. Os espíritos são seres inteligentes, de baixo, médio, alto, altíssima envergadura, e todos têm suas vidas e querem ajudar na medida em que eu quero ser ajudado. Senão, é deixado a gente em paz, para que a gente viva a nossa realidade, boa ou não. Normalmente não, né? Porque se for boa, nós vamos estar ligados à espiritualidade maior. E aí, chega ao capítulo 20. Nesse capítulo é feita as despedidas, pois o instrutor vai para um estágio em esferas mais elevadas. Que é isso? O instrutor que acompanhou o André Luiz, mais um grupo de trabalhadores nesse entendimento de reencarnação e tudo mais, os contextos de mediunidade, ele recebe uma informação, eu vou para um nível mais alto fazer um treinamento. Se preparar, porque ele já está num grau que logo, logo ele vai deixar de vivenciar o nosso lar e vai vivenciar um outro patamar. Como é que ele conseguiu isso? Estudando, agindo no bem, trabalhando pelo próximo, arduamente. Isso ele vai conquistando, eu, você, todos nós, vamos conquistando condições de ir para
lugares mais elevados, onde reina mais alegria, mais paz, mais felicidade. E isso é uma conquista individual, pois aquilo que Joana de Ângeles chama de a busca da plenitude. Quando eu me reconhecer dentro de mim um ser em evolução e procurar melhorar isso. E aí, antes, ele promove uma reunião no nosso lar para as despedidas com seus alunos, dentre as quais André Luiz. Comovido, todos veem o abnegado instrutor orar com infinita beleza, como se conversasse com o Mestre Jesus presente, embora invisível. A oração, se você ler no livro, você vai perceber, a oração é tão forte que a impressão que dá é que Jesus está ali do lado dele, ele está conversando com Jesus, só que ninguém está vendo. Não, a gente não sabe se Jesus estava ali ou não, mas a prece é tão comovente que dá essa impressão. E assim, nós terminamos mais um livro, o livro Missionários da Luz. Na próxima semana nós vamos falar sobre o livro Obreiros da Vida Eterna. E a conclusão é, uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte? A morte é um sopro renovador. É isso aí, pessoal. Conto com todos no nosso próximo programa, O Espiritismo em Nossas Vidas, com esse trabalho sobre o estudo das obras de André Luiz. Fiquem todos na paz de Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.